gente está aqui na ExoMar Latam, que é um evento regional, itinerante, realizado a cada ano em uma cidade diferente da América Latina. E esse ano, essa edição de 2026, com o tema Floresça, cultivando ideias, inspirando conexões, moldando mercados prósperos, acontece aqui no Rio de Janeiro e reúne pesquisadores, líderes de insights, tomadores de decisão de negócio de toda a região da América Latina e outras regiões também. A Globogente, em parceria com a ExoMar, traz, em 2 episódios do podcast Gente Conversa, insights, muita troca do evento, muitos aprendizados com profissionais importantes desse nosso mercado. Meu nome é Yara Veloso Pope, eu sou especialista da área de pesquisa e conhecimento da Globo e eu vou conduzir esse bate-papo com os nossos convidados. Vem conferir com a gente. Estamos aqui com os nossos primeiros convidados, eu vou apresentar nossos convidados. Primeiro, a gente está com o Xavier Palacio, que orienta a criação de estudos, relatórios e diretrizes influentes na ExoMar, supervisionando os departamentos de padrões profissionais, inteligência e assuntos públicos. Certo? Bem-vindo, Xavier. Muitas gracias. E estamos aqui com Patrícia Beber, Chief Client Officer da Ipsos e representante da ExoMar no Brasil. Então, vamos começar a nossa conversa. Primeiro, começando com você, Patrícia, a gente vai falar um pouquinho do futuro dos insights, né, do nosso mercado de pesquisa. E aí, queria que você nos trouxesse. Claro que a gente está falando muito nesse evento sobre esse futuro do nosso mercado de pesquisa. E o que você diria que, quando você pensa nesse futuro do mercado de pesquisa, principalmente na nossa região da América Latina, o que mais te empolga, te anima, te entusiasma atualmente? Obrigada, Yara. Primeiro, a minha descrição. Eu sou obrigada. Uma mulher branca, de cabelo louro, grisalho, curto. Estou vestindo um vestido caramelo com um blazer branco. O que mais me empolga primeiro? Vamos lá. Eu acho que trabalhar em pesquisa de mercado tem uma vantagem incrível, porque tem sempre alguma coisa muito interessante acontecendo em algum lugar e a gente trabalha com informação. Então, nós temos acesso a muita informação e isso realmente empolga. E quando eu penso no que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil, eu poderia dizer que é um dos momentos mais interessantes, né? Porque nós estamos vivendo a inteligência artificial, os dados sintéticos, um monte de gente experimentando, e a ExoMar trazendo o código de ética, né? Que a gente tem que lembrar que, nesse momento, falar de inteligência artificial, falar de dados sintéticos sem confiança não existe, né? Então, acho que é uma liga muito boa que tem o mercado, né, com esse suporte da ExoMar, trazendo todo o conhecimento que a gente tem no mundo para o Brasil, para a gente poder provar com responsabilidade e poder mostrar para o mercado que nós estamos inovando, mas com responsabilidade, vinculados à nossa ética e confiança. Muito obrigada e que bom que você trouxe já esse assunto, porque já faz a deixa para a nossa pergunta para o Xavier. Vou pedir para você fazer também a sua audiodescrição primeiro. E pegando um pouco do que Patrícia falou, como é que você vê, Xavier, essa relação, né, do nosso mercado, um exercício de hipóteses aqui, para a gente abrir essas hipóteses possíveis. Pensando nos próximos 5 ou 10 anos, num curto prazo, médio prazo ou até mesmo longo prazo, como é que você vê, imagina ou você espera dessa relação entre inteligência artificial e humana? E aí pode fazer sua audiodescripción para a gente. Sí, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Una pequeña descripción. Bueno, soy un adulto masculino de estatura media, 1,75, más bien poco cabello y vestido de business casual, chaqueta, pantalones. Y es, bueno, un placer estar aquí de nuevo. La verdad es que pensar cuál es el desarrollo de la inteligencia artificial, incluso en el corto plazo, es muy complicado. Sí. Porque hemos visto que ha habido cambios muy fuertes y cambios que han excitado muchísimo a la industria y que por lo menos durante los últimos, yo diría, poquito tiempo, 2-3 años, sí, han creado una expectativa enorme. Y creo que precisamente en este año, el año que viene, estamos en una situación, estamos empezando a ver cuál es realmente el potencial de la inteligencia artificial, qué es lo que realmente es capaz de hacer. Entonces creo que ahora estamos
bueno, y lo que se ve también alrededor y lo que seguro que hablamos hoy es que creo que ahora estamos viendo de una manera mucho más realista cuál puede ser el impacto de la inteligencia artificial. Eh, ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer? Bueno, yo creo que por un lado, obviamente, el análisis de datos, análisis de datos sí, de datos no estructurados. Yo creo que eso me parece, bueno, así de manera básica, una de las cosas más importantes, porque se generan muchos más datos de los que simplemente se recopilan. Cualquier vídeo, cualquier audio, incluso dentro de un vídeo, cualquier microgesto. Hay muchísimas cosas que pueden ser datos, que pueden informar. Como bien apuntaba Patricia, con el debido respeto, con la debida transparencia y con la debida responsabilidad, puede permitir una comprensión mucho mejor del ser humano. Sim, por favor. Só Estamos aqui falando portunhol e Muito bem. português, por favor, Só Patrícia. complementando, você trouxe a inteligência artificial junto com a inteligência humana, né? Exato. Eu acho que a inteligência artificial ela vem para nos tornar mais eficientes, né? Eu acho que não acredito na inteligência artificial sem a inteligência humana conduzindo. Perfeito. Eu acho que vamos ser capazes de fazer muito mais rápido e poder dedicar muito mais tempo a insights, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que inteligência artificial sem inteligência humana não funciona. Ótimo, Patrícia. Isso que você falou e que o Xavier falou sobre, né, as perspectivas e as promessas, né, que a inteligência artificial, enquanto ferramenta, enquanto otimização do trabalho, eficiência, a gente fala muito sobre futuro, né? Nesse nosso papo, a ideia de qual é o futuro do nosso mercado, qual é o futuro do trabalho, o futuro dessas possíveis aplicações e ferramentas. Mas é o futuro das pessoas, assim. Então, Patrícia, começando de novo com você, como é que você vê, principalmente com o trabalho que você faz na Ipsos e o trabalho na Isomar, falando, e a Isomar tem um trabalho com os jovens que estão entrando nesse mercado de trabalho, como é que você vê, aqui no Brasil especificamente, mas na região da América Latina como um todo, o que você diria para esses jovens e que estão entrando nesse mercado agora de insights e de pesquisa? É aquela velha história, a inteligência artificial não vai roubar o seu trabalho, mas alguém que saiba mais de inteligência artificial que você vai, né? Então, quem está entrando nesse mercado tem sim que aprender a lidar com a inteligência artificial, tem sim que entender como é que nós trabalhamos os dados utilizando essa ferramenta. E eu acho que a Isomar tem uma plataforma incrível para isso. A Isomar tem uma plataforma de aprendizado com muito material. Acho que é o terceiro ou quarto congresso que nós fazemos na Isomar já falando de inteligência artificial. Acho que o primeiro foi na Grécia, há 4 anos, né? Há 3 anos. Então, já tem muito histórico dentro da plataforma da Isomar. Então, o que eu digo é, procurem conhecimento, né? E aqui a plataforma pode ajudar muito, porque hoje não existe um mercado sem inteligência artificial, principalmente se você fala de um mercado de inteligência. Muito bom. E, Xavier, pegando um pouco do que a Patrícia falou, para esse futuro, para esse mercado, esses jovens, o que mais você diria para eles e principalmente com a sua visão de perspectiva global desse mercado? Como é que você vê a entrada desses novos profissionais? Sí. Yo creo que esto igual nos permite expandir también un poco la conversación de lo que apuntaba Patricia, de cómo la inteligencia artificial nos va a permitir dedicarnos en esa generación de insights, puesto que la parte más técnica puede ser cubierta, o bueno, puede ser cubierta de una manera más fácil, más sencilla, de tal forma que nos podemos enfocar en no solamente la extracción de esos insights, de la extracción de esa inteligencia, sino también la aplicación, la activación de esa inteligencia. Y eso me parece que es muy importante y yo creo que es probablemente una de las una de las mejoras, uno de los desarrollos que vamos a ver dentro de muchas de las empresas. El poder dedicarse más a esa activación. Eso es lo que ahora igual es más del territorio de las consultorías o del territorio de algunas empresas de business. Sí. Pues vamos a ver mucho más de eso. Pues de cara a los jóvenes de hoy en día,
Eh, hay, hay mucha discusión sobre hasta qué punto los jóvenes tienen que tener conocimientos técnicos de la inteligencia artificial. Si, muchos se preguntan si tienen que ser programadores o tienen que estudiar IT. Perdón. Yo creo que no es tanto tener conocimientos técnicos. Lo que tienes que tener son conocimientos de investigación, pero conocer lo suficientemente la técnica, conocer lo suficientemente la programación para comprender qué está sucediendo y evaluar lo que apuntabas de tener a una persona que siga esto, para poder evaluar lo que estamos obteniendo, en este caso, de la inteligencia artificial, ¿no? Poder abrir esa caja y ver cómo funciona. No crear la caja, pero ver cómo funciona. Muito bom. Pode complementar, por favor, Patrícia. E eu acho que a inteligência artificial e a utilização de dados sintéticos vai fazer com que a gente faça muito mais pesquisa. Eu acho que o volume de informação ele vai aumentar, porque eu acho que vai democratizar. Quanto mais acesso você tiver à tecnologia, à inteligência artificial, você talvez possa fazer mais e mais rápido, o que vai fazer com que você tenha cada vez mais informação para tomar melhores decisões. Então, no final, eu vejo uma história muito bonita sendo construída aqui, com mais informação e mais informação de qualidade. Eu acho que você pegou no ponto certo, informação de qualidade. E a gente precisa criar as nossas métricas para saber que qualidade é essa, onde a gente quer chegar, né? E aí, para a gente concluir um pouco do nosso papo, se a gente está falando de futuro, a gente sabe que o futuro ele é construído não de forma etérea, né? De forma imaginária, ele é construído no presente, no que a gente faz agora, né? Seja dessas gerações, dessas novas profissionais que vão entrar no mercado, seja da nossa própria evolução enquanto mercado. O que vocês já viram do evento, né, que acabou de começar e o que vocês esperam, né, para sair desse evento, para os debates que a gente vai ter dentro do nosso mercado e no nosso trabalho? Para os dois. Lo que me parece más interesante de este evento, bueno, en general de los eventos de SOMAR, es precisamente que tenemos un comité que cura y que ha seleccionado los ponentes, que ha seleccionado los speakers, ¿no? Y que siempre tiene esa ímpetu, esa iniciativa de mirar al futuro. Lo bueno que tiene es que ahora mismo hay muchas presentaciones que hablan no tanto de ese shiny new object, ¿no? Esto que es lo último y que es muy bonito, sino que realmente ya tenemos datos para poder analizar si una nueva aplicación funciona o si no funciona, o qué es lo que o en qué ámbitos puede funcionar. Y me parece que lo que tiene ESOMAR LATAM es que puede informar a los profesionales precisamente de esto, para que sean luego capaces de hacer esas preguntas a las empresas con las que estén, con las que trabajen. Ese ecosistema de empresas, además, hablabas también de la democratización de los insights. Parte de la democratización, de esa accesibilidad que proporcionan los insights, eso también propicia la creación de más y más empresas cada vez más especializadas. Eso desde SOMAR lo llamamos la disintermediación, ¿no? Menos intermediarios y más empresas. Bueno, es un ecosistema cada vez más complejo de muchas de las empresas. Y estoy seguro que también desde el punto de vista de Ipsos, por ejemplo, seguro que también existe un ecosistema amplio y complejo de empresas en el que la responsabilidad de cada empresa es específica. Lo bueno desde SOMAR, y ya sigo por otro camino, pero luego vuelvo, pero por este camino, en los últimos 2 años hemos actualizado nuestro código de conducta precisamente para mirar a las responsabilidades con respecto a nuevas tecnologías, también con respecto a esta disintermediación de este ecosistema de empresas, para asegurarnos que independientemente de quién genera los insights, sea responsable de esa generación. Porque al final, en una cadena de generación de insights,
el primer bloque afecta al segundo bloque, afecta al tercer bloque. Y si cualquiera de esos bloques no cumple con ciertas reglas de transparencia, del buen hacer, etcétera, puede contagiar y puede ensuciar el resto de la cadena. ¿Sí? Yo creo que ESOMAR LATAM combina, por un lado, es como una ventana que muestra un montón de posibilidades, pero al mismo tiempo equipa a los profesionales para hacer esas preguntas, para poder consultar con estas empresas y ver qué vale, qué no vale, para qué casos una empresa vale, para qué casos no vale. Igual es una respuesta un poquito larga, pero es Completa, completa, bastante sim. completa, efectivamente. O que eu tenho visto acontecer e o que eu espero que vai acontecer a partir de agora é que nós vamos começar a falar mais do que fizemos com a inteligência artificial do que de fato da inteligência artificial, né? Eu vejo bastante essa evolução quando a gente começou a falar há 3, 4 anos das ferramentas que existiam, logo depois dos personabots, logo depois dos dados sintéticos, né? Então, ainda nós falamos muito da solução, da ferramenta. O que eu vi um pouco aqui hoje é: olha quanta coisa eu posso fazer com essas ferramentas, mas sem valorizar tanto as ferramentas, valorizando muito mais o resultado e a capacidade de análise que você ganha utilizando as ferramentas. Então, é essa evolução que eu vi, e é isso que eu espero também a partir de agora, é que a gente comece a integrar de maneira ética, de maneira responsável, que a gente comece cada vez mais a integrar as ferramentas no dia a dia e que elas passem a fazer parte do insight que a gente vai prover, mas simplesmente com mais informação. Muito bom. Queria deixar o espaço para vocês poderem fazer alguma outra observação, falar um pouco do que, né, a gente já falou aqui sobre futuro, sobre os jovens no mercado, sobre o papel da inteligência artificial para além de ser apenas uma ferramenta, mas a importância de se saber usar, né, cada vez mais essa ferramenta. E o que mais vocês querem falar, deixar para mensagem para os nossos para as pessoas que estão, né, com interesse nesse mercado, sejam participantes ou sejam clientes também desse mercado, que investem em pesquisa. Eu costumo dizer que fazer pesquisa no Brasil, e eu acho que no mundo, é um privilégio, né, a gente poder ter o investimento nesse tipo de ciência, conhecer as pessoas. Então, queria que vocês deixassem a mensagem final de vocês. Eu acho que é um momento de a gente correr risco calculado, né? É um bom momento para nós corrermos algum risco com responsabilidade, com ética, e sermos abertos com relação aos riscos que estamos correndo, né? Mas se a gente não correr algum risco agora, a gente também não avança. Então, eu acho que é o momento do risco calculado, do risco responsável. Boa. Mas eu acho que nós temos que correr alguns riscos, sim. Xavier? Gracias. Totalmente de acuerdo. Creo que la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías tienen un potencial enorme, pero al mismo tiempo con ese potencial enorme existe un riesgo que también puede ser enorme. No es necesario, no tiene por qué serlo. Lo que necesitamos es desarrollar estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, de una manera responsable. Y lo que estamos viendo ahora es que ya muchas de las empresas, especialmente las empresas que ya han utilizado ciertas nuevas tecnologías durante un periodo de tiempo, están sacando sus propios estudios sobre cuáles son los requisitos mínimos que requiere cualquier tipo o ciertas tecnologías. Por ejemplo, Patricia hablaba de datos sintéticos. Los datos sintéticos hace 2 años no era un término común en la industria. Ahora está por todas partes. Y como yo creo que como todo, nació como una promesa, pero ahora esa promesa se está solidificando y estamos viendo realmente, bueno, ya preguntas o respuestas mucho más técnicas. ¿Cuál es la muestra mínima necesaria para poder aplicar esta tecnología? Cosas que son mucho más frías, pero que al mismo tiempo son más prácticas. Porque ya no estás hablando con un cliente potencial y le estás haciendo soñar. No, ya estás hablando de sirve para esto y tengo mi prueba de que funciona de esta manera. Entonces ahora estamos entrando en esa parte, estamos viendo realmente ese potencial. Pues me parece que, como decías,
estamos en un momento muy interesante, muy interesante en el que la industria se puede transformar y puede crear posibilidades muy interesantes. Muitas graças. Muito obrigada, Patrícia. Un placer. Vocês fiquem com a gente que a gente vai ter mais conteúdo aqui dessa cobertura da ExoMar Latam no Rio de Janeiro. Obrigada, graças. Oi, pessoal, a gente continua aqui a nossa conversa. Como eu disse, eu sou Yara Veloso Pope, sou especialista da área de pesquisa e conhecimento da Globo. Agora se juntando, né, ao Xavier, temos aqui a Alessandra Frisso. Vou apresentar a Alessandra em breve e a gente agora vai falar um pouquinho sobre as perspectivas do mercado brasileiro, né, do nosso mercado de pesquisa, especificamente no Brasil, e essa relação com a América Latina e até mesmo com o mundo. Então, vou aqui apresentar a Alessandra Frisso, que possui uma trajetória multifacetada, realmente multifacetada. Iniciou em odontologia, fez um MBA, né, em marketing, passou por consultoria, tecnologia, educação, marketing, pesquisa de mercado, e há 13 anos se dedica a H2R Insights e Trends, e reconhecida como uma das maiores, uma das consultorias brasileiras mais experientes em fornecer insights estratégicos e análises de mercado e tendências para empresas B2C e B2B. Bem-vinda, Alessandra, muito obrigada. Eu vou começar por você, vou pedir para você fazer sua audiodescrição para o nosso público e vou falar já a pergunta que a gente continua essa conversa dando um pouquinho dessa lupa para o nosso mercado brasileiro aqui na ExoMar Latam. Queria que você nos dissesse como é que você vê hoje as tendências culturais ou comportamentais que você vê surgindo no Brasil e que estão influenciando, né, a forma como as empresas estão usando os insights, os aprendizados de pesquisa. E pode fazer sua audiodescrição, por favor. Obrigada, Yara. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada, Javier, também por estar conosco. Eu sou uma mulher branca, tá? 1,60 m, cabelos castanhos mais escuros. Estou vestindo uma calça bege e uma blusa marrom. Não? Agora, falando um pouquinho da sua pergunta, né? Eu acho que a gente tem que pensar em algumas convergências que estão acontecendo. Acredito muito que a gente está num momento, é como se a gente estivesse num lago e várias pedrinhas caíssem nesse lago ao mesmo tempo. E essa combinação dessas pedrinhas que estão caindo, que são as tendências, elas vão criar um movimento mais forte. Então, de um lado, eu acho que tem tendências comportamentais ligadas à tecnologia, tá? Que os jovens, principalmente, um comportamento muito claro no Brasil de uma juventude altamente conectada às interfaces tecnológicas, quer seja uma rede social, quer seja um Netflix, um game, mas muito conectados em alguma plataforma digital. Isso de um lado. De outro lado, eu vejo as pessoas num comportamento social um pouco perplexas, às vezes. De um lado, eu sinto que as pessoas, às vezes, trazem dúvidas em relação aos seus propósitos. Porque o que fazer daqui 5 anos, o que fazer daqui 10 anos? Acho que todo mundo tem se questionado muito sobre isso. Também é uma tendência que eu observo. Um questionamento, porque isso é interessante, Yara. Quando, acho que talvez gerações com mais de 40 anos, você tinha um propósito, você tinha um plano de vida. Você ia se formar, você ia estudar. Não estava nos planos naquela época mudar de profissão. Sei bem, eu estou no meio, eu sou aquela geração sanduíche, que está entre exatamente isso. E agora, as novas gerações, elas vêm com algo mais imediatista, algo mais de presente. Então, essa visão eu vou me formar, eu vou casar, isso eram planos que não existem mais hoje. Tudo pode ser muito diferente. As pessoas tomam outros caminhos. E eu falo sobre isso porque eu acho que isso traz um impacto não só para a qualidade de vida, mas para como as pessoas se sentem no mundo. Né? Como se sentem. Então, se você perguntar, nós tivemos décadas que o desejo era o desejo de ser bonita, outra hora o desejo de ser magra, outra hora o desejo de ser um executivo bem-sucedido. E hoje você não tem esse desejo inerente ao ser humano. Se eu perguntar para a gente aqui, uma discussão, se eu perguntar para vocês, quem é o líder mundial que você reconhece hoje? Nós não temos, o Javier Riu, nós não temos. E isso está mais fragmentado. Está muito mais fragmentado, está diluído.
E eu percebo hoje que as pessoas, principalmente no Brasil, se referem a líderes que são os meus pais, que são os meus amigos, que são os meus avós. Ou seja, a liderança é uma liderança que está muito mais próxima das pessoas. Né? Hoje, na década de 80, 90, o Steve Jobs era um líder mundial, né? Todo mundo olhava para ele com muito desejo, com muita aspiração e inspiração. Então, quando eu combino esses fatores, sabe, de uma mudança tecnológica, a combinação com uma juventude mais ligada ao presente e uma falta de liderança, que seja assim uma liderança mais global, menos fragmentada, eu acho que as marcas têm um desafio muito grande. E a pesquisa, os dados e os insights, ela consegue agregar e vamos dizer, somar esses fatores. Porque a pesquisa de mercado, os dados, eles não olham para o passado, eles olham para o futuro. Isso é muito importante. Eu brinco sempre que a pesquisa e os dados estão nas primeiras páginas do jornal todos os dias. Todos os dias. Vocês usam, vocês dão muitas notícias, né? Aumentou a inflação, a população está satisfeita, a Europa tá com expectativa de votação para um lado ou para o outro, a tendência dos consumidores, tudo isso é baseado em dados. Então, eu vejo que essas forças que estão moldando a nossa sociedade, na verdade, a gente está num grande caldeirão, um pouco mágico, que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, e nem as marcas, nem nós sabemos aonde isso vai dar. Então, a gente precisa acompanhar e ir estudando e se aproximando, porque o que faz diferença é entender o ser humano, no meu ponto de vista, é entender para onde que ele está indo. Muito bom. Você falou tanta coisa, Alessandra, e casa um pouco com o que a gente vou perguntar para você, Xavier, que é, considerando essas tendências, esses movimentos culturais, que muitos deles são inerentes do Brasil e da cultura brasileira, como que você vê, né, vindo da Espanha, mas trabalhando muitos anos na Europa e tendo, né, essa visão da Exomar, como é que você vê, tanto no próprio mercado, internamente, como que a gente pode utilizar das sabedorias locais e regionais, quando a gente está falando aqui de América Latina especificamente, e como é que a gente pode também aproveitar esses pontos em comum, culturais que a gente tem na América Latina ou até mesmo, né, no mundo inteiro, na Europa, em outros países. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y sí, es cierto, como español viviendo en los Países Bajos, y ahora mismo, bueno, gracias al puesto que tengo con Exomar, viajando bastante, viendo culturas, observando cómo se desarrolla la industria, la verdad lo que ha expuesto Alessandra tiene mucho de verdad también porque el mundo se está volviendo más pequeño, se está volviendo más conexo, más cercano, y de alguna manera también está haciendo que los comportamientos, algunas de las opiniones sean un poquito más dentro de su heterogeneidad, pero sean un poquito más homogéneas, un poquito más comparables a lo largo y ancho del mundo, comparando diferentes países. Una de las una de las cosas que comentaba Alessandra es esta falta de visión esta falta de visión de un líder claro en el mundo. Esto hay que pensar cómo se traduce a cómo funciona la industria. Y básicamente lo que tenemos es una sociedad que, traduciendo las palabras de Alessandra, lo que yo entiendo es que tiene opiniones mucho más cambiantes. Gracias a la exposición de las personas a las redes sociales, a toda la variedad de voces que escucha, tantísimas opiniones, por mucho que haya ecos de opinión, por mucho que estén, pero están expuestos a muchas más voces, sino opiniones, muchas más voces. Antes la gente tenía su radio, su televisión, su periódico,
y escuchaba una cosa, observaba otra, leía otra, y esa era la opinión. Hoy en día hay muchas más voces, y esas voces hacen que la opinión de las personas cambien con mucho más deprisa, o tengan el potencial de cambiar mucho más deprisa. Y las empresas precisamente de pesquisa, de opinión, tal, necesitan seguir el rastro de esta opinión, necesitan entender a la ciudadanía, a los jóvenes, a los votantes, entenderlos mucho más, con mucha más frecuencia. Y precisamente eso es una de las maneras en las que la industria se está evolucionando. La velocidad de la inteligencia, de la velocidad de los insights, no solamente es porque conviene recibir esos insights porque quiero tomar decisiones ya mismo, es porque un insight el insight envejece mucho más rápido que antes, porque la sociedad varía mucho más que antes, mucho más rápidamente. Graças, Xavier. E isso que você falou agora de o dado envelhecer mais rápido, porque a gente está, de alguma forma, globalmente, com o mundo ficando menor, né? Tem uma homogeneidade dentro das culturas heterogêneas e diferentes. E uma das coisas que a gente já debateu aqui na Exomar Latam é sobre essa questão da confiança. A confiança entre nós, a confiança interpessoal, que infelizmente no Brasil é muito baixa, e como isso tem impactado, né, a confiança em instituições, a confiança nas marcas, e um pouco da questão cultural que você falou, dessa crise nas lideranças, por exemplo. Então, pegando esse gancho da confiança e trazendo para o debate que a gente estava falando mais cedo sobre inteligência artificial, queria voltar para você, Xavier, como que você vê essa relação dessa crise de confiança global, especificamente no Brasil ou na América Latina, e como que a gente traduz isso para, por exemplo, a questão de ética e governança dos dados, e traz isso porque não existe pesquisa sem confiança, né? Essa isonomia e essa importância, né, das metodologias de pesquisa e as novas tecnologias é um debate que está muito atual e vai continuar, né? Yo creo que un riesgo que existe es que se creen nuevas metodologías, nuevas aplicaciones y nuevas tecnologías que al que es el cliente, esa empresa, ese cliente que solicita esa inteligencia, esos insights, que no le importe. Porque ese es un problema que realmente existe. Muchas veces el cliente quiere tener esa inteligencia, pero no le importa cómo se ha llegado a esa inteligencia. Y eso es un problema. Entonces, desde Esomar yo creo que un rol que tenemos es precisamente hablar con los clientes, hacer que a los clientes que soliciten los datos, o no los datos, sino la información que sea necesaria para poder comprobar que esa inteligencia que reciben es veraz. Eso también es parte de la confianza en el proceso de la generación de insights. El problema de no tener confianza en el proceso de generación de insights es que precisamente aquellos que nos dan sus datos, es decir, la ciudadanía, la sociedad, que al final no quieren darnos los datos. Y eso básicamente, esa falta de confianza es la que es un problema muy serio para la industria. Obviamente no estamos en una posición en la que la industria esté en descrédito, pero si, por ejemplo, aplicamos cualquier tipo de tecnología, una tecnología que no está comprobada, una tecnología que no ha sido verificada o que no se permite conocer cómo funciona. Creo que en la conversación anterior hablaba de las famosas cajas negras. Es necesario poder abrir esa caja, poder conocer cómo funciona. No necesariamente saber crear la caja, pero cuando yo manejo un automóvil, yo no sé construir un automóvil, pero sé manejarlo.
algo similar con las nuevas tecnologías. Y conociendo de dónde vienen los datos, cómo funciona esta nueva tecnología, puedo asegurarme de que el resultado está acorde con un nivel apropiado de ética. Un nivel apropiado no solamente de ética, sino unos resultados que son de acorde, que son los que son válidos y útiles para mi trabajo. Esto es parte, hablaba antes brevemente también, del código de ética de SOMAR, que precisamente habla mucho de el nivel de transparencia, desarrollar, por ejemplo, tecnologías que no dañen a la persona, proteger los datos personales y también, bueno, asegurarse de que cualquier empresa que forme parte de esta extracción de insights, reconocer que tiene una responsabilidad con esta extracción. Entonces son áreas de las que, bueno, que son muy importantes para todo lo que hacemos. Com certeza. E, Alessandra, falando um pouquinho dessa confiança e o que ele falou, o Xavier falou em relação aos clientes, né? Nem sempre eles estão sabendo ou exatamente o que querem, qual o problema eles querem resolver ou como vai ser resolvido, querem a resposta. Uhum. Então, no seu trabalho, com essa experiência multifacetada que a gente viu que você tem de anos nesse mercado, como é que você vê a mudança dessa relação de confiança, tanto a confiança das pessoas em relação ao que as pesquisas fazem, o resultado que é trazido, né, e essa confiança mais macro na sociedade, e essa relação, né, das consultorias, do mercado de pesquisa, dos fornecedores com os clientes, com as marcas? Eu quero voltar um pouquinho, tá? Porque falar de confiança, e no nosso caso, nós estamos falando principalmente de informação, daquilo que você tem acesso, daquilo que as pessoas têm acesso. E hoje, a tendência muito é que todos nós estejamos dentro de uma microbolha. Acho que nem é uma bolha tão grande, porque a gente acaba vendo mais da mesma coisa. É a famosa hiperindividualização do mundo. É, muito. Então, a gente começa a acreditar que aquele mundo que a gente vive é a verdade. E não é a verdade. A beleza da pesquisa, de insights e dados, é que ele consegue agregar fontes muito diferentes e consegue, com isso, trazer informações mais completas, mais consistentes. Porque a gente está num mundo hoje, Yara e Javier, aqui, é o mundo da velocidade. Que ser rápido, ser ágil, mas a natureza não é assim. A natureza das coisas, Javier falou de um carro. Um carro tem um processo para ser feito, tem toda uma complexidade para ser feito. Quando eu volto, eu gosto muito de falar da biologia. Tá? A biologia, para mim, é muito simbólico. As abelhas fazendo mel, tá? Elas têm um processo. O mel não nasce pronto. Ela passa por um processo, ela cultiva, né? Estou falando disso porque me lembrei do florescer, que é o nosso tema daqui. E aí, quando a gente olha para isso, às vezes o cliente chega com a demanda e fala assim, eu preciso disso para hoje. E tem muitas ferramentas, porque aquela empresa faz rápido, a outra faz rápido. Rapidez não é sinônimo de qualidade. Pode ser qualidade também, mas não é sinônimo de qualidade. Pode ser um dos aspectos da qualidade, né? Damos aspectos. Mas, se você olhar exemplos de negócios que vivem da velocidade, eles vivem de mensuração. O primeiro exemplo que eu dou é muito simples, Fórmula 1. Tudo dentro da Fórmula 1 é medido com uma precisão, e não só medido, é estudado com muita precisão. Então, aqueles dados permitiram, a análise daqueles dados permitiram chegar numa determinada velocidade. E isso leva-se muito tempo. O que a gente precisa hoje, talvez, seja informar aos clientes que a informação, para ser construída com veracidade, precisa de tempo. Por quê? Porque ela está fragmentada. Se a gente olhar as nossas redes sociais, numa rede social você é o profissional, na outra você é mãe, na outra você é filha. Então, quem é a Yara? Quem é a Yara? São várias Yaras. Sou mãe de pet. Pois é, mãe de pet. Ainda tem essa variação. Então, mas na sua rede profissional é uma outra pessoa.
Mas nós estamos falando do mesmo consumidor, da mesma pessoa. E as marcas se perdem nisso. Então, primeiro, eu acho que nós temos aqui uma hiperindividualização, um mundo que é só nosso. Depois disso, nós temos a minha visão de mundo muito fragmentada, né? E esses elementos rompem a confiança. Porque a confiança, ela, apesar de ser uma palavra, ela é um sentimento com várias camadas de alicerce. Então, nos negócios, eu acho que a gente tem que voltar. Antes de fazer negócio, a gente tem que fazer relacionamento. Você tem que conhecer as pessoas, entender a postura, entender para onde que aquele negócio vai te agregar, né? E há, sim, uma desconfiança muito grande do consumidor em trazer as informações para a gente. Mas não que isso não seja possível. As pessoas querem falar, elas querem nos contar. O que nós temos que descobrir é como acessá-las. Às vezes não é mais por telefone, às vezes vai ser por um bate-papo, né? Eu imagino que o futuro da nossa pesquisa, que ela vai caminhar para 2 desafios que, para mim, são deslumbrantes. Eu gosto dos desafios. Um deles é a pesquisa comportamental. Nós não vamos mais fazer só o demográfico. Renda, idade, classe social, educação, mas nós vamos ter muito mais o estilo de vida. Nós precisamos de pesquisas, de estudos que acompanhem a vida das pessoas. A segmentação, seja política, seja de valores, seja de consumo. As personas. Sim, mas isso tudo com técnica. E eu acredito que a combinação da técnica, metodologia rigorosa, com a ética, é o que dá a confiança. A confiança é pautada nesses elementos, porque não tem varinha mágica. Se você pensar nos modelos de IA, eles foram construídos olhando para o passado, com dados que existem, dados cunhados muito mais por o mundo ocidental, que são aquelas ferramentas que nós temos mais acesso, mas também pelo Oriente. A China também está fazendo o trabalho dela todo com IA. Mas foram pensados com o mundo que já existia. A minha pergunta é, e que mundo que a gente quer? Que mundo que a gente olha para o futuro? Então, eu acho que vai vir muitas coisas novas a partir dessas ferramentas que nós temos, né? Acho que a combinação do futuro vai ser IA mais IH, que é a inteligência humana, que é a que mais me fascina, a IH, né? Porque eu acho que isso que vai mudar. E a combinação desses elementos traz para você a coisa que é mais fascinante na pesquisa e nos dados, que é comportamento humano. Então, é isso que a gente tem que estar olhando. Mas, sem sombra de dúvida, sem uma camada de ética que faz toda a diferença. Hoje, o que é reputação hoje? Reputação hoje, antes eu podia falar assim, olha, eu venho procurar um emprego, né? No passado eu venho procurar um emprego, eu faço isso, eu sou uma pessoa séria, sou uma pessoa responsável. Hoje, a ética é o que vocês pensam a meu respeito. Não adianta eu falar que eu sou uma pessoa séria, que eu não sou, que eu vou entregar um trabalho, se você acha que eu não vou entregar. Então, a reputação das empresas, do consumidor, mudou de mão. É quem fala de mim. E quem fala de mim tem que falar com confiança. E isso demora para acontecer. Isso leva tempo. Muito bom. Você falou essa pergunta que talvez seja, né, não conseguimos responder tão rápido e tão fácil. Que mundo a gente quer? Então fica aqui o convite para vocês fazerem suas considerações finais aqui da nossa conversa, que a gente falou um pouco sobre essa relação, esse mercado brasileiro, a relação do Brasil com o mundo, com a América Latina. E a gente está na Exomar Latam justamente para debater, principalmente a nossa região da Latinoamérica. Então, que Latinoamérica e que mundo a gente quer, seja no mercado de pesquisa, seja, né, para a gente poder conhecer ainda mais nós mesmos e, né, as pessoas. Olha, eu vou começar falando, Javier, do Brasil e da América Latina. Gente, se nós olharmos a força global do Brasil e América Latina, infelizmente nos separa a língua, né? O português e os espanhóis, né? Mas, mesmo assim, é possível uma aproximação muito coerente. E eu vejo hoje que, se você pensar em termos econômicos, em termos populacionais,
Nós somos, o grupo Latinoamérica é uma grande potência com forças. Temos as dificuldades de países em desenvolvimento, e uma das dificuldades mais gritantes, eu acho que em toda a América Latina, é a desigualdade social. Ela é gritante, a gente vai para a Europa, é muito mais homogêneo, é muito mais as discrepâncias são menores. Então, eu acho que esse é um grande desafio do Brasil, né? E da América Latina como um todo. Tem situações estruturais, de política, etc., que não vem ao caso a gente comentar aqui, mas o ponto é que se nós tivermos... Acho que a palavra do futuro é orgulho. Se a gente tiver orgulho do nosso país, orgulho do povo que a gente consegue fazer mais coisas. E pensando na pesquisa, eu vejo que nós temos hoje ilhas de excelência. Nós temos os Estados Unidos liderando pesquisa qualitativa, a Europa liderando pesquisas qualitativas, inovação. A Europa tem feito um trabalho muito essencial, e aí eu observo o trabalho da Isomar, delimitando pautas estratégicas do mundo. A IA é uma pauta estratégica para o mundo da pesquisa, para o mundo do conhecimento, né? Eu vejo a Ásia trabalhando muito soluções inovadoras, outras dinâmicas, mas tem 2 eixos brilhantes que eu acredito muito que vão contribuir, a América Latina e a África, que a gente fala muito pouco dos dois. Mas aqui na América Latina, em especial no Brasil, que eu posso falar com mais informação, nós temos uma resiliência e uma criatividade. O Brasil pode ser polo de criatividade, de inovação em pesquisa, inovação em estudos de comportamento. E é isso que eu desejo se pensar no nosso setor, né? Que a gente possa retomar todo esse papel de contribuição para a inovação. E você, Xavier, que mundo de pesquisa você quer? ¿Qué puedo decir después de este análisis? No, pero sí que has dicho cosas que son muy relevantes, obviamente. Sí que si se divide el mundo en regiones, sí que yo veo que la región latinoamericana en general tiene un talento que es realmente muy bueno y se ve en este tipo de conferencias, se ve la gente que viene, se ve las conversaciones que tienen, se ve las cosas que presentan y que es perfectamente, por si quedaba alguna duda, es perfectamente comparable a cualquier otra conferencia que podamos ver. ¡Qué bon! Efectivamente, sí, sí. Como habíamos comenzado quizás hablando, por lo menos en la conversación anterior, de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, una cosa que a mí me parece quizás útil remarcar es que en gran medida, una gran parte de la tecnología, de esa producción, al final viene de Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, antes de los eventos de las últimas semanas, y mucho antes de eso, Europa ya se daba cuenta que una gran parte de esa producción de software o esa producción tecnológica viene de Estados Unidos y que eso es de por sí, y estoy hablando quizás a un punto geopolítico que igual no nos concierne en esta conversación, pero ya se veía como una pequeña debilidad. Ahora mismo lo que en Europa se está viendo es que está habiendo mucho énfasis, un gran enfoque en producir soluciones europeas, por ejemplo. Esto es quizás lo que hablabas también de se puede continuar fostering, ¿no? Se puede continuar cultivando, muchas gracias, cultivando la industria regional, la industria local para unirla. Porque lo bueno que tiene tener, por mucho que existan diferencias culturales, hay una unión lingüística que puede hacer que muchas soluciones sean automáticamente internacionales o fácilmente internacionales. Vivimos en una realidad hoy en día que está bastante polarizada. Hay una polarización social, una polarización política, geopolítica. Y eso crea, bueno,
obviamente crea ciertas dificultades, pero también crea ciertas oportunidades. Y yo me puedo imaginar fácilmente un futuro cercano en el que, por ejemplo, la investigación internacional sea fácil, o sea, sea posible, pero quizás una investigación regional o transcontinental no sea tan sencilla, porque no va a ser tan fácil quizás hacer que los datos puedan viajar de aquí a allá, o porque algunos países empezarán a ver los datos como estratégicos y quizás tienen Conhecimento é poder. efectivamente. Entonces, a mí pensar en esto me hace darme cuenta de la importancia tan grande que tiene esta industria. Hablabas de que al final todos los días la industria está en todas partes, en el periódico, en primera página, pero realmente A gente da Globo sabe bem disso. efectivamente. Vivemos isso na realidade lá na Globo. Estamos todo dia na casa das pessoas, no Brasil. Exactamente. Entonces me hace darme cuenta, me hace ver lo importante que es la industria. Y por último, quizás por un pequeño añadido, quizás no, aunque no hayas preguntado, pero Por favor, por sí, favor. un pequeño añadido es que sí que hablamos mucho de toda esta, de las oportunidades que da el desarrollo tecnológico, y antes lo hablaba con Alessandra cuando estábamos fuera también, pero el desarrollo tecnológico nos abre la puerta para luego poder implementar mejor esos datos, esa inteligencia. Y una gran parte del desarrollo de este sector puede ser precisamente desarrollar profesionales que consigan aplicar esos insights, esas lecciones, esa inteligencia a las empresas, a los gobiernos, a ese cliente final. Temos muitos profissionais no Brasil que querem, né, esse investimento, esse desenvolvimento. Se tem uma coisa que a gente entrega é curiosidade, é criatividade, é resiliência, né, como a Alessandra falou. Sim. Mas pode falar, Alessandra. O que eu vejo, que eu acho que a gente pode completar, a tecnologia, a tendência é que ela vá sempre para frente, que ela traga inovação, que ela mude processos. Mas o ponto que eu acho que é o mais difícil é o que a Javier tocou agora. Como transformar todos esses dados numa comunicação eficiente, num plano estratégico para uma empresa, num plano de ação para desenvolvimento de um novo produto, lançamento de uma nova solução. Isso precisa de implementação. Então, eu acho que o nosso papel na pesquisa e insights, dados, é conseguir enxergar além do óbvio. Porque qualquer máquina vai processar dados muito rapidamente. Mas a pergunta é, ele está processando o dado certo, com a pergunta certa? Porque não é o que ele vai me responder, é o que eu vou perguntar. E para a finalidade certa. Então, da agora para frente, não vai ser processamento de dados que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é se você sabe que aquela técnica estatística que você pediu para a máquina fazer, qual a aplicação, como que o seu cliente vai poder usar. Então, eu acredito muito que o trabalho de consultoria, ele vai crescer de uma forma que ele vai ser praticamente necessário para qualquer tomada de decisão. E essa consultoria não é aquela consultoria que recomenda, mas é aquela consultoria que faz junto. Porque a recomendação, você meio que, olha, passei a bola, cliente, você resolve. Mas é uma recomendação, Pathfinder, é que ela mostra caminho, ela mostra para onde você tem que olhar. Porque hoje, o difícil para a cabeça de qualquer executivo é saber qual a melhor decisão que vai trazer menos riscos. Porque não tem a decisão certa mais, sabe? Não tem. A gente está num mundo que... Qual que é a melhor decisão? Todo dia a gente faz essa pergunta. E fica deixa do que na conversa anterior dos riscos controlados, né? Como é que a gente consegue ter coragem
para esses riscos. E uma provocação do que você falou em relação às ferramentas como inteligência artificial, que tem toda essa questão ética, a gente também precisa falar, colocar em debate a questão ambiental, né, do gasto de água, do gasto de energia, que é muito invisibilizado no uso dessas tecnologias. Então, é mais um debate, né, para tudo isso, mas muito obrigada. Obrigada. Muitas graças de novo, Xavier, Alessandra. Obrigada. E a gente continua a conversa e no nosso próximo encontro, no nosso segundo episódio. E muito obrigada por vocês estarem com a gente. Obrigada. É isso, pessoal. Vocês podem assistir esses 2 episódios do Gente Conversa, assim como conferir a cobertura do ExoMar Latam Floresça no nosso site, gente.globo.com. E bora fazer mais pesquisas, compartilhar conhecimento sobre o Brasil e os brasileiros.